Fala galera, tudo jóia? Bom dia aí. Mais uma vez, bem-vindo ao canal. Obrigado pela sua audiência. Aqui é o Marcelo Duó falando agora nesse vídeo sobre a importância da humildade para o narrador esportivo. Estou falando de carreira mesmo. Esse vídeo aqui é meu canal, né? Visto por muita gente que está começando na profissão de jornalista esportivo, de narrador esportivo, de comunicador e tal. E eu decidi de uns tempos para cá começar também a contar algumas histórias não só para inspirar, né, mas também para de certa maneira mostrar como é a realidade, né, para você que está começando, ver o que você vai enfrentar e para você saber se você está disposto a enfrentar, né, e de que maneira. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você curtir esse vídeo, pode deixar o like para mim. Se você não gostar, pode deixar o dislike também, não tem problema nenhum. E claro, se você puder se inscrever no canal, todo dia tem um vídeo novinho em folha para você e às quartas-feiras à tarde a live do Caçapa, tá bom? Senhores, seguinte, como a humildade pode ajudar o narrador esportivo? É, eu estou gravando isso, perdoe a voz um pouquinho ruim, é, porque nós tivemos domingo uma coisa muito legal acontecendo. Domingo não, no sábado. Que não foi nem comigo, na verdade, foi com um amigo meu, Napoleão de Almeida, é, que acabou tendo uma oportunidade de ouro, porque ele aceitou algo que para muito narrador é uma coisa menor, que é o stand-by. O stand-by é uma função que hoje em dia ela é um pouco menos necessária do que já foi no passado. É o cara que fica num estúdio enquanto a equipe está no estádio para fazer uma narração. E se acontecer algum problema técnico, algum problema de linha, de sinal, de áudio, se o narrador não conseguir executar a sua narração do local para você que está assistindo, tem que ter alguém para não deixar a peteca cair. E esse é o tal do stand-by, que não aparece nos créditos, que ninguém sabe quem é, que ninguém fala, que fica escondido, mas que está ali. Normalmente na Globo, por exemplo, o cara que está ali fazendo os gols do intervalo, ele é o stand-by. Então ele sempre vai aparecer de alguma maneira porque ele vai falar ali no intervalo do jogo os outros gols da rodada. Então ele fica em evidência. Mas, por exemplo, o Silva Júnior, nosso companheiro de Band News FM, ele é, foi by no SBT. Hoje é o Rodrigo Bittar que está fazendo isso lá para o Thiago Leifert e tal. Toda emissora tem alguém que fica meio de prontidão. Se as coisas derem errado no estúdio, no estádio, tem alguém no estúdio para tocar a transmissão. E o Napoleão foi esse cara no sábado, na Amazon Prime, apenas na estreia de Galvão Bueno, né? Na volta do Galvão Bueno, as narrações esportivas. E quis o destino que o Galvão tivesse um problema técnico. E o Napoleão de Almeida não só narrou, como narrou 15 minutos de Corinthians e Vasco. Não apenas ele narrou um gol do Yuri Alberto. E na sequência ele ainda ganhou uma moral daquele que é o nosso maior mestre, a nossa maior referência viva da narração esportiva da nossa era, que é o Galvão, né? Num momento tão especial. Então, para muitos, pode parecer uma coisa menor, né? Ah, você vai ficar ali de stand-by e, poxa, vai ganhar o seu cachê, mas vai perder, de repente, a chance de estar em casa com os filhos, ou para ficar ali assistindo a um jogo de camarote, ganhando uma grana, que também não é muito ruim, diga-se de passagem, né? Mas tem gente que paga e caro para ver um jogo e a gente está recebendo ali para ver o jogo e talvez nem trabalhe, mas tem que estar pronto. E é esse o ponto. Você precisa estar pronto. Napoleão tem experiência, tem décadas de janela, já tinha feito uma transmissão na Rede TV no dia. Ele tinha gravado um jogo do Campeonato Alemão e foi para lá. O Napoleão é um cara batalhador, é um cara que merece as coisas que está começando a viver agora, porque ele batalhou muito para isso e eu tenho certeza que ele vai ainda mais adiante. E ele ganhou uma grande oportunidade. Ele já tinha conseguido essa oportunidade lá na Amazon, na NBA, porque ele também estava pronto no momento em que a oportunidade aconteceu. Ele apagou um incêndio lá, ele pode até contar isso melhor do que eu, mas ele apagou um incêndio lá e se tornou um dos narradores da NBA. E eu tenho certeza absoluta que ele vai se tornar um dos narradores do futebol na Amazon depois do que aconteceu no último final de semana.
porque ele cumpriu e cumpriu muito bem a sua função nos 15 minutos que ele teve. Então, foi uma lição não só de humildade, né? Porque pra gente, pra ele, pra mim, ainda é uma oportunidade de carreira você abraçar esse tipo de coisa. Você tem que estar ali perto do gol para a hora que a bola chegar, você meter para a rede. Ele fez isso. E isso aconteceu comigo de uma maneira diferente em duas oportunidades. Quando o Silvio Luiz ainda estava entre nós, lá na Rede TV, a gente pegou uns jogos da Copa Sul-Americana para fazer, junto com o DAZN. Isso foi em 2017, salvo engano, 17, 18, acho que foi isso, 17, acho que foi 17. E teve um Corinthians e Racing com narração própria do DAZN, com o Dudu Monsanto, que explodiu a audiência da Rede TV, a gente ganhou da Globo por alguns minutos e tal, foi uma festa. E a partir de então, a gente começou a fazer as transmissões. E aí o Silvio foi guindado a narrar os jogos da Sul-Americana e tinha um Corinthians e Del Valle. Era Del Valle, para fazer, acho que era isso mesmo, Corinthians e Del Valle. Na Arena, Copa Sul-Americana. E o Silvio ia narrar, só que o Silvio não estava mais familiarizado com o nosso ambiente aqui de futebol, porque ele fazia campeonato italiano, ele estava já mais velhinho e tal, ele precisava de um apoio e me pediram para ser esse apoio, para ficar ali do lado dele como uma espécie de segundo comentarista. Se acontecesse alguma coisa com ele, eu estava ali para ajudá-lo com pronúncia, a identificar quem fez o gol e falar um pouquinho na transmissão. E olha como é que são as coisas, né? Como o narrador ele tem em si algumas coisas do seu ego que são tão marcantes que um sabe onde pode pegar no outro, né? E isso é reconhecido quando você tem uma atitude como a que eu tive, e eu não estou me autoelogiando, não. Estou só contando o que aconteceu. Um dia antes do jogo, eu encontrei na redação o China, o querido Juarez Soares, que também já infelizmente não está mais entre nós. E bem ali no portão da redação, indo para o camarim, ele me parou. Ele falou: Marcelo, seguinte, garoto, eu sei que para muitos de vocês pode surgir, pode ser uma coisa menor, uma diminuição, né, do seu papel, você ficar ali de auxiliar do Silvio Luiz. Mas tenha certeza que se você topar isso e não criar caso e tal, você vai ter um aprendizado que vai te levar para frente na vida. Então, vai com o coração aberto. E eu, assim, sinceramente, eu não senti não senti nada por estar ali. Não me senti diminuído. Era uma missão, foi me dada a missão, vou lá fazer a missão. Não tinha essa. Eu e o Silvio, naquela oportunidade, a gente se dava já bem, né? Depois a gente acabou ficando até meio amigo, assim, que foi muito legal, nesse período de convívio que eu tive lá. E aí, o Silvio reconheceu isso. Não diretamente, mas me dando espaço na transmissão, sabe? Então eu fui ali de boa vontade, fui ali e tive uma aula com ele, sem que ele me desse um conselho, eu fiquei ali assistindo como é que ele, já com 80 anos, conseguia tocar aquela transmissão e o conhecimento da linguagem da TV ali, que para mim é o mais fascinante, que o Galvão também tem, né? Esses caras grandes têm, assim, mais do que saber narrar, eles conhecem o veículo como se fosse uma parte do corpo deles. Então eu tive uma aula grátis, com um dos melhores de todos os tempos, né? E hoje eu uso isso, né? Serviu muito para mim aquilo. Então, para fechar, esses exemplos que eu dei mostram que para você que está começando na profissão, você muitas vezes vai olhar o narrador esportivo como um cara empolado, sabe? Aquele cara que poxa vida, tô aqui, sou poderoso, eu comando, eu mando, eu sou, né? Fodão e tal. E esses caras, eles até precisam passar essa imagem, né? Porque a gente trabalha com essa conexão com o público, a gente depende, às vezes, de expressar essa liderança, que é diferente de poder, né? Mas para você chegar nisso, você precisa
trabalhar muito o seu ego, porque em alguns momentos você vai precisar fazer coisas que as pessoas vão olhar, talvez algumas vão olhar e dizer assim: nossa, mas você vai fazer um baile pro Galvão Bueno. E de repente ali naquele baile tá a chance da sua carreira, cara. Entendeu? Então, ser humilde, além de saber narrar, é um requisito fundamental para quem quer ter sucesso na narração esportiva. Espero que você tenha curtido essas histórias, esse vídeo. Se você curtiu, não esquece, deixa o like para dar aquela moral para o nosso canal. Curta, compartilhe, comente aí. Quero saber o que você pensou sobre isso. Se você já passou por algo assim, o que você pensa sobre esse tema. Deixa aí nos comentários que eu leio todos e respondo, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigado pela sua companhia. Valeu.